As pessoas falam que gostam de ouvir a verdade, mas será que de fato elas estão preparadas para ouvir a verdade? Fato é, a repreensão te faz crescer. Bom, meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal, cara, para que ele cresça cada vez mais. E se você já é inscrito, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. Dito isso, bora pro vídeo. Cara, uma coisa que eu sempre bati de frente com todo mundo, é com essa questão de ser repreendido. Porque eu sempre me achei dono da verdade, eu sempre achei que eu era um cara que sabia tudo, porque meu pai me ensinava que não sei o que e tudo mais e tal. Então dentro de casa eu era um cara que achava que era dono da verdade. E quando a gente cresce e vai pro mundo, né, quando a gente cresce e vai para fora de casa, a gente vê que a gente não é tão inteligente assim, não pelo menos da forma que a gente achava que era. Eu me achava o Einstein, né? Eu achava que eu sabia resolver tudo, eu achava que qualquer problema que pintasse em qualquer lugar do mundo, eu estaria apto, né? Eu estaria apto para resolver aquele problema, para arrumar uma solução de bate-pronto e todo mundo ia se dar bem, e todo mundo ia ficar perfeitamente feliz, né? Eu imaginava isso. Então, assim, às vezes que eu tentei fazer as coisas, por mais que eu estivesse na minha razão, ou por mais que eu quisesse ajudar, e eu fazia de forma errada, ou não conseguia resolver de certa forma aquele problema, algumas pessoas me repreenderam. E ao longo da vida eu tive diversas pessoas, na verdade, que me repreenderam. E eu não entendia. Eu era um cara que achava que sabia de tudo e que não, aquela pessoa está me repreendendo, ela não sabe de nada não. Ó, não vai dar certo e tal. Eu até agorava a pessoa, não, aquele não sabe de nada não, então quero que se dane também, não vou mais resolver nada e tudo mais. Então assim, igual um moleque birrento, mimado, sabe? E cara, aquilo ali no início foi muito prejudicial para mim, porque eu estava tendo a oportunidade de aprender, eu estava tendo a oportunidade de reconhecer o meu erro, ou talvez de aprender uma nova forma de resolver uma situação, um problema, talvez por erros alheios, enfim. E cara, eu fechava a porta para aquilo. E aquilo de certa forma criava uma repulsa, né, para aquela pessoa, né? E a pessoa ficava assim, cara, eu não vou falar nada com o Rafael porque ele não entende, ele não ouve, ele não aceita opinião, ele não aceita outras pessoas talvez resolvendo o problema. E cara, eu fui afastando algumas pessoas ao longo da minha vida dessa forma. Só que depois que a gente vai tomando tanta porrada, a gente entende que a gente não sabe tudo. E isso é uma das coisas que a gente até engrandece a gente. É a humildade de reconhecer que não sabe tudo. É a humildade de deixar outra pessoa te ensinar, falar alguma coisa, sabe, dar uma opinião, que seja. Mas você ter esse entendimento faz com que você cresça cada vez mais. E cara, todas as vezes que eu fui repreendido, por mais que eu não entendesse o motivo, por mais que eu não soubesse o porquê, foi determinante para o meu crescimento. Às vezes, a gente fica ali naquela dúvida, pô, será que aquela pessoa sabe? Será que aquela pessoa não sabe? Será que aquela pessoa está tentando somente fazer juízo de valor, sabe? Cara, às vezes a pessoa não tem esse entendimento de que você quer aprender. Às vezes a pessoa realmente só tem que resolver um problema e não tá nem aí se você vai aprender ou se você não vai aprender. O fato é, às vezes por falta desse tipo de conhecimento, desse tipo de discernimento, a gente é repreendido e às vezes nem entende. Então às vezes a gente acha que é algo pessoal. Então quantas vezes as pessoas vieram para mim e falaram, Rafael, não é assim que faz. Ah, mas por quê? Porque eu não quero. Ah, mas por quê? Porque não é assim. Ah, por quê? Porque é assim e acabou. Então assim, eu ficava puto. Eu ficava, cara, mas não é assim. Pô, esse cara não sabe de porra nenhuma, esse cara não sabe de nada. Eu que sei, eu que sou foda. E cara, às vezes tem um porquê. Às vezes não. Sempre tem um porquê. Só que aquela pessoa também não te falava o porquê, não te dava um motivo, não te dava uma explicação. É a obrigação da pessoa? Não é. Mas se a pessoa tivesse esse entendimento, ela poderia entender que é uma oportunidade de eu mostrar o meu conhecimento para o Rafael e falar para o Rafael que não é assim por causa disso. Porque aí na próxima ele não vai fazer igual, ele vai fazer diferente, ele vai fazer da forma certa, ele vai entender, ele vai aprender. Só que, cara, se a gente ficar esperando que as outras pessoas nos repreendam para nos ensinar algo com motivo, com explicação, cara, a gente não vai aprender nada. Então tem que partir do nosso interesse, tem que partir do nosso pressuposto de que, cara, aquela pessoa está me repreendendo, aquela pessoa está falando que não é assim. Eu vou perguntar por quê. Por que não é assim? Ah, por causa disso. Vamos usar a situação que já aconteceu comigo. Ah, porque é assim que eu quero.
Pô, beleza, cara, mas você quer assim por causa de quê? Embasado em quê? Aí você vai ver se realmente a pessoa tem um entendimento ou não, se a pessoa tá fazendo birra ou não. Aí nesse caso, é outra situação. Aí nesse caso, você vai entender que você realmente tinha uma solução e aquela pessoa por birra não tá querendo resolver. Aí, cara, você até desconsidera. Fulano, valeu, beleza, tranquilo, tá maneiro. Vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. E foda-se pra lá, você se resolve. Pô, teve uma situação numa pizzaria, cara, que eu tava no forno ali tirando as pizzas, né? Foi até uma pizzaria de marca grande, tá? Marca mundial, né? E aí, cara, tô ali tirando a pizza e tal, e pá. E, cara, acontece de dar uma bolha na pizza. Porque quando não passa o... Quando não fura a massa, né? Dá bolha, né? O calor sobe, enfim. E aí o que acontece? Furou. Eu fui lá e furei, espetei a bolha. Só que quando eu furei a bolha, ficou tipo aquela cratera, né? Só que, cara, o que a gente faz? Furou a bolha? Pô, pega um pouquinho de mussarela, joga por cima, volta um pouquinho só a pizza pro forno, pra também não queimar, porque ela já passou pelo forno. Só pra derreter a mussarela e pronto. Botou na caixa, quando chegar no cliente já vai estar todo por igual um queijo, a mussarela, né? Beleza, foi o que eu fiz. Aí me vem o cão da gerente, tá errado, que não sei o quê. Falei, pô, cara, beleza, mas eu tive que estourar a bolha. Tudo bem, mas você não tinha que botar mais mussarela, que não sei o que. Eu falei, filha, eu só botei por quê? Porque fez uma cratera, eu preenchi um pouquinho pra não ter que perder pizza. Mas tá errado, isso não é padrão, que não sei o quê. Eu falei, caraca, cara, mas eu trabalhei em várias pizzarias, todas fizeram dessa forma. Todas fizemos isso, todas, né, faríamos isso nessa situação, por quê? Pra poder não gerar desperdício. Mas tá errado, eu tenho 20 anos de empresa. Eu falei, cara, você tem 20 anos de empresa na mesma empresa. Eu tenho mais experiência do que você, porque eu rodei várias, do que você 20 anos na mesma empresa. Ah, porque você tá falando comigo assim, que não sei o que. Eu falei, minha filha, então tá, beleza, você quer outra? Beleza, eu faço outra. Fui lá, pedi pro cara fazer outra, e aquela foi pro lixo. Aí eu falei, cara, é burrice? Completamente, é totalmente burrice. Ah, tá fora do padrão. Que padrão, filho? Você vai botar o queijo e vai ficar igual. Foi burrice. Tanto é que, futuramente, né, ela veio a ser desligada da empresa e depois, passou mais um tempo, a empresa faliu. Porque não estava mais tendo dinheiro, não estava dando lucro, por causa de idiotice. Então o cara sendo um gerente, a mulher, né, sendo um gerente, teve uma solução para o problema muito mais burra do que a minha. Ah, mas é padrão, é rede, não sei o que. Cara, tudo bem, cara, eu entendo o que vocês quiserem falar. Só que é uma solução burra. É um problema que gerou outro. Custo, desperdício, perdeu grana. Então, assim, quando a gente começa a matutar as questões, né? Fala assim, pô, mas por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o que, sei o que lá. Nesse caso, foi a pura arrogância da parte dela. Ela não quis aceitar que eu tive uma solução melhor do que a dela. Se ela fosse inteligente, depois ela até poderia levar isso para frente, para dona da empresa, poderia de repente solucionar esse problema e levar para outro lugar, não precisava nem dar meu nome. Mas ela poderia se beneficiar com a minha solução. Então é por isso que eu falo que às vezes você não sabe, às vezes não, todas as vezes que você não sabe ser repreendido, você deixa de crescer, você perde uma oportunidade. Nem sempre a pessoa que está ali vai te repreender de uma forma mais explicativa, mas parte de você entender que existe um porquê daquilo. Tudo tem um porquê. E quando você começa a pautar a sua vida em receber mais repreensões, porque você talvez errou, porque um fulaninho errou, melhor ainda se você aprender com o erro dos outros, né? Mas, cara, quando você começa a entender que, cara, repreensão nem sempre é algo pessoal. Se for, ótimo, aí já não é problema teu, é problema da pessoa. Mas, cara, quando você é repreendido, a primeira coisa que você tem que fazer é por que eu estou sendo repreendido? Por que eu tomei um esporro? Por que eu fui chamado a atenção? O que eu fiz de errado? Cara, pergunta. Pede um feedback, por mais que ele venha de forma negativa, use aquilo para a sua construção. Porque depois quando alguém perguntar e falar assim, por que você fez isso? Ah, porque daquela vez eu fiz de outra forma, tomei um esporro e agora me falaram que era para fazer dessa forma. Ah, mas quem mandou tu fazer isso? Fulano. Aí eles se resolvem. Mas você está fazendo da forma que era para fazer segundo eles. Então assim, eu sou uma pessoa que sempre estou pedindo feedback. Quando eu vou trabalhar, quando eu estou numa empresa, eu peço feedback, mesmo quando eu sou gerente, quando eu estou de gerente na empresa, eu peço feedback para quem está abaixo de mim. Eu peço feedback para quem está acima de mim, para eu contrabalancear, né? Porque quem está em cima quer que você dá esporro na pessoa que está de baixo. Mas quem está embaixo vai te passar um feedback, ó, você de repente poderia ter feito isso, naquele dia eu não gostei da forma que você falou, naquele dia lá você, pô, achei legal que você reconheceu o fulano. Então você começa a contrabalancear e você fala, cara, então realmente o caminho é por aqui. Então quando você tem feedbacks, quando você ouve esse tipo de coisa, cara, você tem que abrir o seu coração, você tem que receber de uma forma que faça com que você cresça. Você coloca, absorve, internaliza, não tudo,
né? Você vai julgar ali, ver o que é bom, o que não é, tem que ter um filtro. Mas, cara, você coloca em prática novamente. E aí quando você bota em prática, você fala, cara, tomei um esporro aquele dia, realmente, eu fiz errado. Às vezes você de cabeça quente, você não entende a repreensão. Mas depois que você esfria a cabeça, você fala, não, realmente, acho que eu peguei pesado. Por isso que às vezes não, todas as vezes, né? Todas as vezes que acontece alguma coisa, você ouve uma gracinha, você tá de cabeça quente, cara, fica calado. Pega o teu celular, tira de perto, para você não ter que mandar mensagem, para você não responder, para você não mandar um áudio xingando um fulano. Cara, se afasta de tudo que você pode fazer que seja prejudicial. Fica quieto, respira. Depois que a poeira baixar, você fala assim, caraca, realmente, eu fui repreendido, eu aprendi, realmente eu estava errado. Aí quando você vai para outra empresa, você já vai com esse aprendizado. Aí você vai lembrar assim, caraca, ainda bem que aquela vez eu tomei um esporro, ninguém nem sabe que eu tomei um esporro. Eu vou chegar aqui pagando de bom, porque, cara, já passei por aquilo, agora eu sei resolver isso. Então, quando você tem a inteligência de receber uma repreensão, internalizar, filtrar o que é bom e você depois futuramente corrigir, quando você vai mais para frente, em outras situações, você já tem a resposta. Então, a repreensão sempre vai te fazer crescer. Principalmente aquelas que vêm de pessoas que a gente ama. Que às vezes a gente tem uma repreensão por exemplo, eu canso de tomar a repreensão da minha esposa. Não faz isso, que não sei o quê, porque você vai se ferrar, eu já te avisei. E todas as vezes que eu não ouvi, que eu deixei pra lá, eu me ferrei. Hoje em dia, quando ela fala alguma coisa, quando eu ameaço retrucar, eu paro e penso, não, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto, vou dar ouvido pra ela. E cara, batata, é batata. Porque é uma pessoa que me ama e eu sei que ela não vai passar a mão na minha cabeça, por mais que ela me ame. Porque eu sei que ela quer o meu melhor. E eu sei que, eu sei que ela sabe que se ela deixar passar alguma coisa que eu estou errado, aquilo ali vai ser prejudicial para mim lá na frente. Então, cara, quando a gente tem uma repreensão de um pai, de uma mãe, de um avô, às vezes a gente não entende. Se a gente não tiver discernimento para perguntar um motivo, cara, só escuta, só ouve, faça uma reflexão depois de cabeça fria. Chega lá na pessoa, pô, cara, aquele dia e tal, a gente estava estressado e tal. Mas, pô, por que você falou aquilo e tal, não sei o quê. Tenha autonomia para resolver esse tipo de situação, esse tipo de problema. Porque, cara, quando você chega e conversa de forma verdadeira, de forma genuína, a pessoa até, você na verdade, né, até ganha pontos com essa pessoa. Pô, aquele cara ali é um cara maduro, aquele cara ali, ele aceita feedback, aquele cara ali tem inteligência emocional, é aquele cara ali que vai crescer. Não é o fulaninho que toda vez que a gente fala uma coisa, o cara é reativo, o cara xinga, o cara gesticula, faz um monte de coisa. Isso é mal visto. Então, você começa a se destacar também dessa forma. Então, se você quer crescer, se você quer evoluir em todas as áreas da sua vida, aprende a receber repreensão. E se você está vendo alguém fazendo alguma coisa de errado, repreenda aquela pessoa, mas saiba repreender. Explique o motivo, explique o porquê. Às vezes você está sendo chato, mas é porque você tem que ser chato, tem que ficar em cima, tem que ter não sei o quê. Sabe? Porque as coisas têm regras. Existem regras. Tudo tem um porquê. Então, cara, se você vê alguém que está se prejudicando, não deixe de dar um feedback, porque você está sendo, vamos dizer assim, irresponsável, sabe? Com um irmão que pode estar se prejudicando, que futuramente pode se prejudicar, porque você não corrigiu o cara. Não é para dar um esporro, para humilhar o cara, não é para dar porrada na pessoa, não tô falando isso. Mas, cara, se você tá vendo alguém fazendo alguma coisa errada, pô, fulano, sei que você não me pediu opinião nem nada, mas, cara, tá errado, não faz isso não. Pô, isso aí não é legal, isso aí é feio. Entende? Porque você quer o bem daquela pessoa. Então, não deixe de repreender as pessoas, mas também não deixem de aceitar repreensões, porque em ambos os casos, você sempre vai crescer. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido um vídeo mais reflexivo, vamos dizer assim, mas de que, de qualquer forma, eu tenha agregado valor para você. Cara, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e se inscreva no meu canal, me dá essa moral aí, para que ele cresça cada vez mais. Beleza? Hoje foi isso. Nos vemos no futuro.